Lucas capítulo 17, e eu quero ler o versículo 21. Glória a Jesus. Nos diz a palavra de Deus: nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém? Glória a Deus. Você pode repetir comigo nesta noite: porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Pode se assentar, querido. Louvado seja Deus. Este é o tema da nossa mensagem, da nossa reflexão nesta noite. O reino está dentro de vós. Glória a Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ou dentro de nós, né? Está dentro de nós todos. Mas louvado seja o Senhor. Aleluia. Queridos, amados, nós sabemos, queridos, que o mundo, ele está bastante dividido, né? E muito dividido. Porque se você encontra com muitos que creem na palavra de Deus, se você se encontra com muitos que professam uma fé, que têm princípios espirituais, que de fato querem adorar a Deus, se dispõem a ir para uma igreja, se dispõem a buscar ao Senhor em oração, e você se alegra muitas vezes, porque são pessoas que estão expressando fé, vivendo a vida de fé. São pessoas que elas de fato acreditam em Deus, elas acreditam no Senhor Jesus. Mas por um outro lado, nós deparamos com muitas pessoas que não têm crença em Deus, que não acreditam em nada do Senhor, que não acredita em nada daquilo que é espiritual. Quando se fala em Deus, Jesus, Espírito Santo, poder da palavra, esta palavra, a Bíblia Sagrada, e o mundo está assim. Não sabemos que proporção, queridos. Deus poderia dizer que 40% professam fé, ou 60% são incrédulos quanto a Ele. E Deus diria de forma exata, evangelista, Deus diria de forma, ainda que nesse exato momento alguém está confessando a Jesus, se Deus professasse a palavra, Ele diria exatamente, amém? Todos quantos estão na fé, glória a Deus. Mas quando nós nos deparamos, não só com essas questões, mas nós vemos que as pessoas quanto ao futuro, elas têm muitas indagações, e tanto aqueles que creem, quanto aqueles que não creem, eles perguntam entre si, e dentre as perguntas, as mais comuns, é dizer muitas vezes: haverá um fim para todas as coisas? Amém? Muitos, mesmo não crendo em Deus, mesmo não confessando ao Cristo, mesmo desacreditando, e mesmo os que confessam e creem, ainda assim se questionam às vezes: haverá mesmo um fim para todas as coisas? E quando será? São perguntas, indagações. E qual resposta nós podemos esperar dessas duas classes, de pessoas? Será que nós? Porque de um lado nós, como dissemos já, nós vemos os descrentes. De um lado nós vemos aqueles que não creem na palavra de Deus, que não creem nos sinais que apontam para a vinda de Cristo,
Aqueles que não creem que, aleluia, o final dos tempos, ele vai se revelar, porque Cristo vem buscar a igreja, vai arrebatar a igreja. Então eles não acreditam nisto, e tudo que eles veem, tudo que eles compreendem com o seu coração, é levar eles a crer que o fim se dará pela exclusiva ação do homem, porque eles não creem em nada das coisas que são pertinentes à Bíblia Sagrada. Então eles acreditam que o homem, na sua capacidade de destruição, ele vai produzir a destruição do planeta Terra. O homem, ele vai trazer sobre si o caos, porque eles entendem que ele vai usar daquilo que hoje nós sabemos, de tudo que existe, dos armamentos bélicos, das grandes armas nucleares, as bombas que existem, e o homem vai trazer então para si mesmo o que eles entendem como seu apocalipse. É ou não é? Se você perguntar para o descrente, ele vai dizer não. Alguns podem dizer não, não vai ter fim de nada, mas se tiver um fim, é porque o homem vai acabar com tudo. O homem vai soltar a bomba lá, vai ter uma guerra muito grande, a terceira, quem sabe, vai acontecer, e vai destruir tudo, porque hoje é capaz de destruir o planeta. Se fosse colocar para explodir as bombas de todos os países que possuem esse armamento nuclear, você já imaginou, querido? Você podia dizer assim, mas eu não tenho nada com isso, eu não tenho nada com a guerra dos grandes lá, mas todos vão pagar. Mas os descrentes assim pensam. Mas por outro lado, os crentes que acreditam que o fim vem pelo cumprimento da palavra de Deus, porque acreditam nesta primeira vinda de Cristo, quando Ele vem para arrebatar a sua igreja, aleluia, para levar os santos, os salvos para estarem com Ele, aleluia. E depois do arrebatamento da igreja, um período que se inicia de 7 anos de tribulação, uma grande tribulação, aleluia. Mas ao término deste tempo de tribulação, aleluia, louvado seja Deus, acreditam também, aleluia, na segunda vinda de Cristo, quando Cristo vem, aleluia, para pôr fim a essa tribulação, e para instaurar o reino milenar. Jesus vem para pôr ordem na casa, Jesus vem para pôr ordem no planeta Terra, Jesus vem para realizar todas as coisas que estão na palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E depois do reino mileniar, aleluia, o julgamento do grande trono branco, aleluia, e como já foi dito aqui nesta noite, aleluia, no final de todas as coisas, no julgamento dos ímpios, na condenação, aleluia, na glorificação dos santos, dos salvos do Senhor, aleluia, então virá do céu a nova Jerusalém, adornada como uma noiva, preparada para o seu noivo, aleluia. A nova Jerusalém, aleluia. Apocalipse 21, né? Glória a Deus. Amém, igreja? Você crê? Diga glória a Deus. Se você acredita, aleluia. Se você é desses que estão aqui, esse crente que está aí piamente acreditando, o arrebatamento vem, aleluia, louvado seja Deus. Eu não vou estar aqui para a tribulação, aleluia, mas eu volto com Cristo depois, aleluia, oh bendito seja o nome do Senhor, e vou estar com Ele, aleluia, naquele dia, na nova Jerusalém. Se você é dessa classe, glorifica a Deus. Amém? Agora no texto, queridos, que nós lemos, amados, nós vemos quanto os ensinos de Jesus despertavam a curiosidade, né? Aleluia. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, no versículo 20, está dito assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus,
Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Aleluia. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Eles estavam perguntando para o Cristo, eles estavam interessados em saber quando viria o reino de Deus. Então Jesus, ele vai corrigir, né, o conceito equivocado que eles tinham acerca disso. Porque quando nós vemos o Cristo falando que o reino não vem com visível aparência, né, aleluia, louvado seja Deus, o Senhor Jesus, ele vai ensinar que o reino já está presente, e que a vinda do Filho do Homem será súbita, visível e cheia de juízo. Aleluia. Então nós vamos olhar para o que se segue nas palavras do Cristo, e Ele vai estar ensinando, mostrando, revelando, aleluia, que é assim: a vinda do Cristo, a vinda do Filho do Homem é súbita, é visível e cheia de júbilo. E Jesus, como sempre, em muitas ocasiões, ele usava reportar-se a si mesmo, chamando a si mesmo como o Filho do Homem. O Filho do Homem não veio, ele veio para salvar o perdido. Jesus sempre estava dizendo Filho do Homem, em diversas ocasiões. Por quê? Porque ele está dividido em duas naturezas: a natureza divina e a natureza humana. O Cristo, o homem. Aí ele vai dizer: o Filho do Homem, como você vai? Sou eu, o Filho do Homem, Ele mesmo, Jesus Cristo. Aleluia, amém? Glória a Deus. Quando nós olhamos lá para Daniel no capítulo 7, versículo 13 e 14, Daniel fala com respeito, aleluias, ali eu vou até ler para os irmãos aqui, que é importante, quanto que ele faz menção disso, aleluias, porque Daniel, louvado seja Deus, ele traz mensagens que vão também ser para visões futuras, trazendo revelações quanto a isso, e ele vai dizer assim no versículo 13 e 14 de Daniel 7, ele vai dizer assim: e eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aleluia, glória a Deus, amém. Daniel está falando, aleluia, glória a Deus, vinha com as nuvens como o Filho do Homem, aleluia, o próprio Cristo, o Senhor Jesus, aquele que nasceria da Virgem, aleluia, ele nascido de mulher, Jesus Cristo, aleluia, Filho do Homem chamado, aleluia, amém, amado, porque ele nasceu da Virgem, gerado pelo Espírito, mas nasceu de uma mulher, amém, glória a Jesus, louvado seja Deus. Então veja bem, queridos, amém. Agora vamos aí fazer, ou melhor, observar essas considerações dos versículos que se seguem. Versículo 20 e 21, o Senhor diz: o reino de Deus está dentro de nós, amém, glória a Deus. Como já li aqui nesta noite, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Aleluia. Então Jesus disse, querido, que o reino de Deus não vem com aparência exterior, porque não se tratava da implantação de um sistema político, como aquele que eles esperavam. Não era o que estava proposto para acontecer. Muitos, inclusive os discípulos,
seguidores, eles estavam esperando que viesse um governo teocrático sobre a terra, que viesse um domínio que pudesse subjugar a Roma, o domínio de Roma, e esse governo teocrático, religioso, ele pudesse ser aquilo que eles esperavam para abençoar todo o povo, toda a nação, para abençoar tudo. Era o que eles queriam, era o que eles esperavam. E Jesus está dizendo: não vem com aparência exterior, porque o reino já está dentro de vós. Aleluia, amém? Jesus está afirmando que o reino está dentro de vós, ou seja, já estava presente na pessoa de Cristo. Aleluia, o reino de Deus está no meio de vocês, Ele está no meio de vós. Aleluia, Ele vai estar presente na vida de todos quanto receberiam esse conceito dele, o enviado, o Messias, e se o recebessem, aleluia, o reino já estaria sendo implantado na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Era este reino que Jesus, o ungido de Deus, estava dizendo: ele já está dentro de vocês. Vocês aceitam receber o Cristo? Vocês aceitam receber o Filho do Homem? Vocês aceitam que Ele é o enviado de Deus? Se vocês o aceitam, recebem, o reino já está presente na vida de vocês, já está dentro de vós. Aleluia. Não vai vir nenhum domínio, uma força política, não vai vir. Não vai chegar nada para dominar o império, não vai vir. Mas Ele já está presente, Jesus disse. Oh, glória, amém, querido? Você crê nesta noite? Aleluia. E como se aplica isto, querido, à vida do homem? Porque estão esperando, estão indagando: quando virá o reino? Quando será o fim de todas as coisas? Você está entendendo, amado? E Jesus respondendo a todos isto, porque muitos que indagam, buscando sinais espetaculares, esperando sinais, mas esquecem que o verdadeiro sinal é aquele que acontece quando se rendem ao Cristo, que o reino chega quando se rendem diante da presença de Deus, a pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Então se pergunta: quando virá o reino? Mas o que deveriam perguntar? O reino de Deus, ele já se encontra dentro de mim? Amém? Porque ainda que possa muitos estar perguntando: quando é que vai vir o reino de Deus? Jesus disse: o reino já está dentro de vocês. Então alguém precisa, o homem precisa perguntar: o reino está dentro de mim? O reino de Deus, ele já faz parte, aleluia, da minha vida. Cristo, ele já está reinando na minha vida. Aleluia. Você entende nesta noite, amado? Bendito seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, o reino dele, ele, a presença gloriosa, ele já está reinando dentro da sua vida. Aleluia. Então não se indague quando virá o reino, porque ele já está dentro de vós. Bendito seja o nome do Senhor. E o homem precisa ter essa consciência. Não adianta ficar esperando sinais. Mas será que vai acontecer um sinal no céu para que eu creia? Será que vai acontecer isso, aquilo? Não. Receba o Cristo, aceita Ele, porque aí vai estar já dentro do seu coração. Aleluia. Você está entendendo? Diga glória a Deus, glória a Jesus. Amém? Segunda, versículo 22 a 25. A seguir, dirigiu os seus discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis, e vos dirão: ele aqui ou lá está. Não vades nem os sigais, porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem.
Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Aleluia, amém? Então veja, queridos, Jesus, ele alertou acerca dos falsos anúncios, né? Quantos já não disseram isso, né? Quantos já não transmitiram uma palavra, né? Nesses tempos, em outros tempos, né? Quantos já não transmitiram a palavra, aleluia, dizendo, é o Cristo, ele aqui, ele ali, né? Aleluia. Quantos anúncios falsos, fraudulentos, né? Quantas enganações, apontando para o Cristo, como se ele já tivesse vindo, como se ele já tivesse se manifestado, aleluia. E Jesus está alertando, falando agora para os seus discípulos, aleluia, e está dizendo que a sua vinda será como um relâmpago, ela será visível e inconfundível, não haverá enganação, não haverá nada que possa ser despercebido pelos santos, e nem aqueles que, aleluia, quando o Senhor voltar na segunda vinda, todos o verão, aleluia. Vai ser algo tão poderoso, tão glorioso, tão majestoso, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor, queridos. Glória seja dada ao Senhor. Você imagina a expressão dos homens ímpios da terra, você imagina os homens maus, aqueles que ficaram, aqueles que vão estar aqui no meio do caos, aqueles que vão achar que vai estar bom 3 anos e meio, mas depois vão sofrer nos outros 3 anos e meio, aleluia. Mas quando eles virem o Cristo voltando com os santos em poder e grande glória, aleluia, o que é que eles vão sentir naquele momento? Amém? Aleluia. Ela vai ser visível e inconfundível, querido. Porém Jesus diz, mas antes o Filho do Homem deveria sofrer e ser rejeitado. O Cristo, ele mesmo declarou, mostrando que a sua glória, ela viria, mas era depois da cruz, porque ele ia ser humilhado, ele ia ser rejeitado por aquela geração. Ele foi, nós sabemos, está na palavra, nós conhecemos o que o nosso Cristo passou, aleluia, e ele declarou para os seus, mas depois do sofrimento, aleluia, depois da cruz, aleluia, é que vem a glória, depois é que vem a exaltação, tem que primeiro passar pela cruz, aleluia. Às vezes a gente não entende, querido, às vezes a gente não entende o porquê do sofrimento. Porque Jesus sofreu, Jesus agora tem que sofrer também. Não, querido, não é porque ele traz isso para nós, porque ainda que, aleluia, a gente servindo a ele, a gente, né, caminha nas suas pisaduras, né? Nós sofremos, na verdade é essa, sofremos como Cristo sofreu, é verdade, mas não é nada imposto por ele para que eu e você passe por isso. Quer dizer, pastor, que eu tenho que padecer e sofrer tanto primeiro, para depois eu receber a bênção? Não necessariamente, querido, mas muitas vezes nós passamos isto, mas muitas vezes nós sofremos isto. Agora Cristo não tinha opção, Cristo estava proposto, e ele haveria de passar por isso. Às vezes você não vai passar, e ainda assim você vai ser abençoado, aleluia, e ainda assim Deus tem proposto para você a glória, Deus tem proposto a herança, Deus tem proposto a vitória, aleluia, Deus tem proposto para a sua vida, queira você passar por momentos de dificuldade ou não, você passar por, aleluia, por sofrimentos ou não, se você recebeu e o reino está dentro de vós, glorifica ele, porque a herança do Senhor já está preparada para você. Amém? Glória a Deus. E, amados, quando isso nós vemos aplicado à vida do homem, significa que a esperança do homem
é ter confiança que o Senhor, Ele virá no tempo certo. Amém? Ele vai vir, porque Ele expressou isso, Ele deixou muito claro, aleluia. E o que importa e vai sempre importar é que nós estejamos preparados e nós possamos reconhecê-lo naquele momento, aleluia, e recebê-lo. Louvado seja o nome do Senhor, porque dirão: ele ali, ele aqui. Não, mas quando Ele vier, eu, você, a igreja do Cristo preparada, ela vai reconhecer e vai ser inconfundível. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o Senhor está dizendo: esteja preparado, esteja preparado, porque ninguém sabe o momento de encontrar-se com Ele. Aleluia. Esses dias tem sido muito comum, eu falei ontem com o evangelista isto, quando nós conversávamos. Profecias estão sendo dadas na internet, estão dizendo que, alguns já estavam dizendo que Jesus vai arrebatar a igreja agora em setembro. Bom, hoje já é dia 14, ainda tem, ainda tem praticamente 16 dias aí para terminar. Então, se for, tem tempo. Outros já estão dizendo que se não for em setembro, vai ser em novembro, até novembro. Mas estão dizendo que Jesus vem buscar a igreja. Profetas, e eu não estou aqui desmerecendo nem desacreditando os profetas, e nem julgando eles, mas porém, o Senhor Jesus, e nós falamos sobre isso ontem, Ele nunca deixou aqui, na palavra dEle, designando tempo exato. Ele sempre disse a respeito dos sinais dos tempos, observar os sinais, mas Ele nunca deixou data específica. Não está relatado na palavra nenhuma data específica. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, Mateus 24:36, Jesus diz a respeito daquele dia e hora: ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. E muitos estão buscando sinais em lugares errados, e muitos estão buscando se basear em tempos, colocando datas, colocando dia, colocando mês, colocando ano. Não sei. Pela palavra de Deus, o Senhor nunca designou a data que isso iria acontecer, mas Ele sempre diz: estejam preparados. Aleluia, porque pode acontecer a qualquer momento. Aleluia. A doutrina da iminência, aleluia, ela defende que esteja preparado, porque pode acontecer o arrebatamento a qualquer hora, a qualquer momento. Aleluia. É no abrir e piscar de olhos. A igreja foi, ela subiu. Aleluia. Então esteja sempre preparado, irmão. Você está entendendo, igreja? Aleluia. Diga glória a Deus nessa noite, querido. Diga aleluia, Jesus. Diga: Jesus, eu estou entendendo a mensagem. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. A terceira, para nós dar sequência e irmos encerrando, versículo 26 a 30. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Aleluia. Amém? O juízo será como nos dias de Noé e Ló.
não é? Amém, igreja? Aleluia. Jesus está declarando aqui que o povo vivia normalmente, comendo, bebendo, comprando, casando, construindo, estava fazendo tudo, vivendo como nós fazemos hoje. Estamos aí lutando, vivendo, trabalhando, aleluia, brigando, se alegrando, chorando, sofrendo, vencendo, mas estamos aí, é a vida, amém? Aleluia. E não há nada errado naquilo que normalmente é comum na vida, querido, não há nada errado nisto, aleluia. Mas Jesus está dizendo que eles estavam completamente distraídos com coisas seculares. Eles estavam completamente distraídos, mas não só distraídos, envolvidos muitas vezes, na maior parte, muitos infelizmente, com o pecado, porque estavam indiferentes quanto a Deus. Porque se não estavam na bênção de Deus, estavam indiferentes quanto aquilo que era de Deus. Você entende, amado? Nos tempos de Noé, naquela situação foi pior. Jesus falou de 2 episódios, mas naquele de Noé foi pior, porque foi todo um povo, uma geração que morreu, salvo 8 pessoas, só a família de Noé. Agora, ali no caso de Ló foi diferente, quando ele foi tirado ali, com a sua família de Sodoma, Deus destruiu aquele lugar, amém, amado? Nós vemos que foram juízos que vieram de forma repentina, o dilúvio sobre a terra de Gênesis 7, e também o fogo sobre a cidade, que destruiu Sodoma e Gomorra, de Gênesis 19, ou seja, foi juízo de Deus. O juízo de Deus, ele vem de forma repentina, amém, amados? Jesus está dizendo isso, e observando que esse juízo ele virá sobre todos, quando o Filho do Homem vier na sua revelação, aleluia, quando ele se revelar a todos, então virá juízo, amém? Aleluia. E se aplicarmos, querido, essas palavras de Jesus à vida do homem hoje, nós podemos até observar que o maior perigo na vida humana não é a perseguição que muitos estão sofrendo, não é essa perseguição, essa luta, não é essa situação, nossa, meu Deus, que eu estou vivendo, não é muita vida de alguns, aquilo que eles estão passando, mas é a indiferença que estes mesmos eles possuem em relação ao Salvador, em relação a Jesus Cristo, é essa indiferença. Eu estou sofrendo, quantos não estão sofrendo? Estou padecendo, quantos não estão padecendo? Mas quantos estão lá sofrendo e padecendo, e estão indiferentes quanto a Jesus Cristo? Estão indiferentes quanto à salvação de Deus, estão indiferentes se Jesus vem buscar a igreja ou não, se ele vai arrebatar ou não, se vai para a glória ou não, está nem aí. Você está entendendo, igreja? Amém? Aleluia. E por estarem tão ocupados com a vida, se esquecem que a Bíblia diz a respeito do dia de Cristo, e é justamente o dia de Cristo, é o dia do arrebatamento, é o dia do Senhor encontrar-se com a sua igreja, aleluia. Esse é o dia de Cristo, mas tem o dia do Senhor, aleluia. Sabe o dia do Senhor, o dia de Deus Jeová, olha, esse dia vai ser um dia triste para todos os pecadores, amém, amado? Quarta, versículo 31 a 33, diz assim: naquele dia,
quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder, de fato, a salvará. Aleluia, amém? É preciso urgência na decisão certa. É preciso urgência na decisão certa. Amados, o dia do Senhor está perto, aleluia, e é preciso urgentemente decidir-se pelo Senhor, decidir-se por Jesus Cristo, aleluia. Não é tempo de voltar atrás, não é tempo nem de ficar para trás, aleluia. Porque quem está avançando, diz a Bíblia Sagrada, toma o arado e vai para frente, não olha para trás. Mas também não é tempo de ninguém ficar para trás. Porque quando o Senhor Jesus está fazendo menção aqui da mulher de Ló, aleluia, ela vai falar, ele mesmo está dizendo, lembram-se da mulher de Ló, ela olhou para trás e ela foi destruída. Certamente esta mulher, ela estava com o seu coração apegado demais. Aonde o seu coração estava apegado? Lá, no que estava acontecendo na cidade de Sodoma. O seu coração, porque Deus, Ele deu instrução, o anjo diz, toma pela mão, arranca eles com força da cidade, e diz, não olha para trás. Mas ela olhou para trás, ela não seguiu a instrução do Senhor, ela não seguiu a instrução do anjo, aleluia, e ela foi destruída. E Jesus faz menção, lembra dela, aleluia. Então não é tempo de ninguém ficar para trás, querido, não é tempo de ninguém, amém? Glória a Deus. Em meio às instruções, Jesus diz, quem quiser salvar sua vida, a perderá, e quem perder sua vida por Cristo, a salvará, aleluia. E é isto, amado, chegará um tempo, que quem quiser salvar a sua vida terrena, ele vai perder a vida eterna com Cristo. E vai chegar o tempo, aleluia, que quem não priorizar a vida terrena, ele vai conquistar a vida eterna com Cristo, aleluia. Você está entendendo, amado? Porque isso é comum, eu já falei sobre isso, nós já falamos, né? Você imagina quantos não ficarem aqui depois do arrebatamento, depois do tempo da perseguição, quiserem professar o Cristo, dizer, não, Jesus, eu não nego, eu fiquei, mas eu não te nego. Ah é? Aí a hora que colocar a espada no seu pescoço, ele vai negar ou vai aceitar? Não, eu morro com Cristo, mas eu vou estar na glória com Ele. E vai morrer por Cristo, ou vai querer salvar a sua vida terrena? Vai ter que negá-lo, né? Você está entendendo, amado? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então esse é o tempo que irão confessá-lo, ou irão rejeitá-lo de fato, né? Amém? E a pergunta, né, é onde está o nosso coração, né? E nisso Deus está dizendo ao homem para aplicar urgência, numa decisão certa, numa decisão que traga vida, numa decisão que traga esperança para a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que é necessário, por isso que é preciso se desprender dos valores pecaminosos e viver a vida em santidade ao Senhor, queridos. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Aleluia. É preciso, amado, se desprender e viver em santidade, amado. Amém? Esse é o propósito, né? Ah, pastor, mas eu sou tão falho. Eu também sou, querido. Pastor, mas às vezes eu não vigio. Eu também não. Às vezes não. Nós erramos. Nós somos humanos. Agora nós não estamos de mão dada com o pecado, né, querido? Caminhando lado a lado, juntinhos, os dois assim, ó. Não, estamos não? Estamos não? Então é isso.
Jesus está dizendo: você pode falhar, você pode errar, mas o Senhor é Deus na sua vida, e é Ele que justifica você, e te perdoa, e te abençoa, porque Ele quer te levar para estar com Ele, querido. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a palavra dele é santidade ao Senhor. Amém? E para finalizar, versículo 34 a 37, diz assim: digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Aleluia. A separação final, querido. Amém? Esta é a separação final. Jesus disse: estarão 2 estarão numa cama, 2 estarão moendo, 2 estarão no campo, mas o juízo fará a separação. O juízo vai separar naquele momento, porque quando chegar o juízo do Senhor, querido, ele virá através do quê? Do arrebatamento. Esse é o primeiro juízo que vem de Deus, porque ele vem do arrebatamento. Está caminhando 2 de mão dada, tá, mas na hora do arrebatamento, só caminha uma com a mão aqui, as roupas já estão no chão, já foi. Você está entendendo, igreja? Aleluia, glória a Deus. Assim será esse primeiro juízo de Deus, a separação. Aleluia. E o Senhor é bem claro. Por quê? Porque Ele vai sobe o justo e o ímpio fica. Sobe o trigo e o joio fica. É assim, não é? Aleluia. O crente, aquele que confia, acredita, o fiel, sobe. E o descrente, o incrédulo, o ímpio, fica. Você está entendendo, igreja? Separação final. E o Senhor Jesus está dizendo que o destino de cada um será inevitável, como abutres que se juntam sobre o corpo morto. É destino. O destino é inevitável. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Podemos, querido, nós podemos, os homens, a humanidade, os que me ouvem nesta noite, aos que estão fora dos propósitos do Senhor, é preciso entender uma coisa: você pode estar rodeado de crente, seu pai, sua mãe pode ser crente, seus irmãos podem ser crentes, ou você ter teus filhos sendo crentes. No ambiente de trabalho você pode estar cercado de pessoas crentes, mas se você não for aquela pessoa que tem compromisso com Ele, a separação é final, é inevitável, o juízo é inevitável. Aleluia. Então não vai ser a proximidade dos crentes, não vai ser o parentesco, a família cristã, não vai ser a igreja. Porque a igreja não vai ser a igreja, porque individualmente cada um é membro de Cristo, aleluia, é membro deste corpo de Cristo, aleluia. Então todos, a igreja de Cristo tem parte com Ele, mas se não estiver ligado no corpo de Cristo, não tem parte com Ele. A separação é final. Pode subir o pé, a mão, o braço e ficar o joelho. Pode subir, querido, né? Você está entendendo, amado? Louvado seja Deus. Então Jesus, amado, Ele ensinou que
o reino de Deus, ele já está presente. A sua manifestação, ela virá de forma repentina. Ele já está presente. Aonde ele está presente, como nós já afirmamos aqui? Dentro de cada um de nós. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Você crê, querido? Aleluia. Você pode reconhecer nesta noite que o reino de Deus está dentro da sua vida? Você pode? Amém? Você está preparado, querido? Aleluia. Preparado para você viver o melhor de Deus? Como foi louvado aqui nesta noite, para poder cantar naquele lugar de glória e dizer: Senhor, valeu a pena, valeu a pena, aleluia. Porque cantar aqui com grupos é fácil, não é, missionária Donária? Não é fácil? Não é, missionária Carol? Não é fácil cantar aqui? Cantar, valeu a pena, Jesus. Mas o importante é cantar naquele dia e dizer: valeu a pena, Jesus. Eu sofri, eu chorei, padeci, mas valeu a pena. Não, eu vivi no bem bom, não tive sofrimento. Ó Senhor, louvado seja Deus, Tu me deste uma vida maravilhosa, mas glória a Deus, eu aceitei o Senhor e valeu a pena. É isso que importa, querido. Você está entendendo, amado? Se coloca em pé em nome de Jesus Cristo.